assim, não comparando, não acho que nenhum jogador tenha que ser igual ao outro para conseguir ser ídolo. Não, o Gabigol tem a personalidade dele e ele ganhou a torcida do Flamengo com essa personalidade também. O estilo de campo é diferente, ele é um jogador que gosta de provocar. Quem tem o Gabigol ama, quem não tem odeia. Essa é a relação com o Gabigol. E para o torcedor do Flamengo, isso é ótimo, porque o torcedor do Flamengo ama o Gabigol. Independente de qualquer coisa. Lembrando, o Gabigol deu 2 Libertadores para o Flamengo, né? Fez gol nas 3 finais que o Flamengo disputou. Então, isso é muito grande. O Gabigol também tem noção do tamanho dele. Eu só acho que nesse momento, e aí também é informação, assim, ele não está sabendo lidar com o fato de que ele não é mais protagonista do Flamengo. E talvez isso pese um pouco nas polêmicas que ele está entrando, assim, né? O beijinho pro Dorival, foi necessário? Claro, você pode amar o treinador. Todo mundo sabe a relação que o Gabigol tem com o Dorival, que os jogadores do Flamengo têm com o Dorival. Naquele momento, era um momento muito conturbado, né, na relação com o Sampaoli. Todo mundo sabe disso. Mas precisa entrar na sala de coletivo e mandar um beijinho pro Dorival? Precisa ser expulso no Clássico e postar uma foto rindo? Por mais que a expulsão tenha, né, todos os seus elementos, o Flamengo reclamou, o próprio Gabigol reclamou. Enfim, precisa publicar uma foto dessa. É isso, eu não sei. Eu não sei. O staff dele diz que não, né? Mas eu não sei se ele teve essa visão que a torcida acabou tendo. Mas é isso, talvez fazer uma ponderação. Poxa, realmente, acho que a foto não foi ideal. Vou ou tirar, ou pedir desculpa, enfim. Postar uma foto, sei lá, outra foto que possa amenizar um pouco. Não sei. Eu acho que falta um pouco também de saber entender o momento que ele está vivendo para que amenize um pouco a relação com a torcida nesse momento. Que tá, óbvio que a torcida do Flamengo sempre vai aplaudir o Gabigol. Ele é amado enfim, pela maioria das pessoas, mas ele tem que saber entender e ler o momento e saber quem ele é na história do Flamengo, em que lugar ele fez o que fez, mas eu acho que o tamanho disso só vai ser reconhecido quando ele sair do Flamengo. E aí entra a minha opinião sobre a renovação. Eu renovaria, porque você renovou com o Bruno Henrique agora por 3 anos, e por que não renovar com o Gabigol, que é mais jovem e que já entregou muita coisa aí pelo Flamengo, tem o quesito de idolatria também, que o Bruno Henrique dentro do Flamengo, ele é quase uma unanimidade, né? No dia a dia, as pessoas gostam muito dele, quando ele voltou bem, todo mundo ficou muito feliz, meio que sentindo, que bom que esse cara conseguiu voltar. E no caso do Gabigol, ele não é amigo de todo mundo, né? Todo mundo sabe disso. As panelinhas ali dentro, ele não é um cara que vai se dar bem com todos, que teve o atrito com o Marcos Braz, então nesse quesito pessoal é diferente, mas eu acho que no futebol eu tô com o PVC nessa, eu renovaria também com o Gabigol. Assina embaixo, também renovaria com o Gabigol, claro, depende das condições, do tempo de contrato, mas aí é uma negociação, mas não abriria mão de ter um jogador como esse, apesar dele estar vivendo o seu pior momento, mas a gente está falando de 5 anos e desse ano é o pior, de todos os outros, de alguma forma ou de outra, ele conseguiu corresponder. Só para completar a postagem do Zico, ele disse: parabéns ao clube, principalmente ao torcedor, que nosso Mengo continue nos dando alegrias, saudações rubro-negras, RBNGS, adorei a sigla, RBNGS. Normalmente o pessoal já dá uma resumida em 2, o Zico fez questão de deixar ali tudo mais claro, né? E a foto dele com os irmãos e o pai, todos juntos, uniformizados devidamente pela história que ele contou do rubro-negra, o Antunes, que dava os uniformes para eles todos, e assim se tornaram rubro-negros, e o Zico fez o que fez com a camisa do Flamengo na história, e isso ninguém vai apagar jamais. Acho que essa humildade do Zico também, PVC, você pode falar melhor, que conheceu e teve mais relações, ele sempre falou do Pelé como ídolo dele, né? E o Pelé tinha essa característica de humildade e de gentileza, e de ser uma pessoa simples. Não sei, estou só imaginando aqui agora, pensando como os dois são tão simples no trato com as pessoas. Talvez o Zico tenha visto isso no Rei e falado: poxa, que legal isso, acho que eu vou talvez pegar isso para mim também, não sei, pode ter sido algo de um para o outro, mas são 2 seres humanos que foram muito simples. O Pelé no tempo dele, como ser humano, pessoa, e o Zico também é extraordinário, todo mundo fala isso dele. Não, mas eu acho que tem uma reflexão um pouco crua que eu vou fazer aqui, porque pode não ter coisa. A gente viu muita gente que não tinha a mesma humildade em outra época, né? Na época do Pelé. Teve uma época que eu dizia que era mais fácil entrevistar o Pelé do que entrevistar o Viola. E era mais fácil entrevistar o Zico do que entrevistar o Viola.
Pelé eu entrevistei 3 vezes na minha vida. O Zico, você manda uma mensagem para ele na Turquia, no dia seguinte você acorda, tá uma mensagem do Zico no seu celular. É incrível, cara. E você passava assim, eu brinco com a história do Viola, porque a gente fazia treino, e o Viola é um exemplo só, gosto muito do Viola. O Viola passava assim, Viola, deixa eu fazer uma pergunta, 5 minutos que eu preciso correr para a redação, só um segundo, parceiro, 10 minutinhos que eu vou tomar um banho ali, você fala assim, cara, agora eu vou esperar 1h30 aqui para ele sair do banho. E era isso que acontecia. E o Zico, você passava no telefone e fala com ele no Japão, na Turquia, no Rio de Janeiro, onde quer que seja. Né? Eu já contei aqui, e talvez isso seja um pouco da formação do atleta. De uma época em que o Pelé e o Zico eram formados atletas. E hoje você forma popstar. Outros tempos, né? E talvez também pelas redes sociais, isso, acho que você foi muito, muito preciso nessa tua reflexão. As redes sociais ajudaram a mudar um pouco a vaidade, o ego de nós. Eu estou incluso nessa geração também. A gente sempre pensar muito mais no eu do que no que está mais importante nesse momento. Agora, não é 100% verdade, porque vou dar um exemplo. O primeiro jogador que eu conheci na minha vida foi o Edu. O Edu, ponta direita do Palmeiras e do São Paulo. O Edu, uma vez saindo de um treino, eu tinha 6 anos de idade, fui pedir um autógrafo, eu e meu irmão, e ele deu um autógrafo. Depois eu fui numa festa de aniversário de um coleguinha da escola, no primeiro ou no segundo ano do primário, e o Edu namorava uma menina que era vizinha dele, saiu toda a festa para ir falar com o Edu autografou todo mundo, fez carinho nas pessoas, beleza. O Edu, hoje em dia, você passa na Avenida Sumaré, perto do viaduto Antártica, ele está subindo com uma chuteirinha, magrinho, fininho, como se fosse jogador de futebol até hoje. O Edu deve ter 65, 68 anos de idade. Com uma chuteirinha em cima, no ombro, carregando para jogar bola. Na mesma época, um dia o Jorge Mendonça saiu do treino, eu não vi essa cena, mas meu irmão conta, meu irmão se aproximou, meu irmão mais novo do que eu, então meu irmão devia ter uns 6 anos, se aproximou do Jorge Mendonça, o Jorge Mendonça se recusou a dar um autógrafo. E isso ficou, eu não sei nem se está na memória do meu irmão, mas está na minha memória. O Jorge Mendonça foi um cracaço. Tanto que o Zico, com problema físico, ficou no banco de reserva do Jorge Mendonça na Copa de 78. O Jorge Mendonça jogou no Palmeiras, jogou no Náutico, jogou no Vasco, jogou no Guarani, jogou na Ponte Preta. Grande jogador. Eu lembro do Jorge Mendonça não ter dado um autógrafo para meu irmão. Então, não é que seja hoje, mas acho que tem uma diferença do tempo que você formava um atleta e hoje você forma um popstar. Sem dúvida nenhuma tem diferença. Não tem, até a sociedade como um todo, a tecnologia, a internet, tudo isso mudou a forma como a gente se relaciona e até a rede social, enfim, eu já vi especialistas falarem sobre isso. Né? O ser humano não foi concebido e preparado para ter a cada 1 minuto alguém te reprovando ou te aprovando, como é a vida nas redes sociais. Né? Você tomar um like ou um hate, como se diz, você toma uma crítica forte, um xingamento, enfim. A gente não foi pensado e criado para experienciar esse tipo de coisa que a gente vive já há alguns anos com as redes sociais e a internet. Dito isso, Luiz Assá, quero te agradecer mais uma vez pela participação com a gente aqui no De Primeira. Fique à vontade para retornar mais vezes aqui, como sempre, viu? Obrigada, gente. Bom, boa tarde já, né? Boa tarde aí. Enfim, até a próxima. Sempre tem uma próxima, né? O Flamengo sempre tem, sempre proporcionando próximas vezes. Sempre proporciona próximas vezes, dentro ou fora de campo. Obrigado mais uma vez a Luiz Assá. Boa tarde para ela. Chegamos na reta final do nosso De Primeira com a enquete com mais de 700 votos. O que acontece hoje entre Colômbia e Brasil? O Brasil vence mais de 50% dos votos. Colômbia vence quase 30%. Empate quase 20%. Várias opiniões aqui divergentes, mas todas, me parece, com educação do nosso chat. A Kátia, o Paulo César, o Nelson Candelário, sempre com a gente, torcedor do Santos, o Magnus Carvalho, o Antônio, o Pasquale, o Daniel Gomes, o Bira, o Silvio, enfim, várias opiniões, todas elas válidas desde que com respeito. Se você puder deixar o seu like, a gente agradece. Se puder se inscrever no canal do All Sport, melhor ainda, porque a gente está pertinho da meta de 1 milhão de inscritos. E se puder continuar acompanhando a programação do All Sport também, melhor ainda. PVC, obrigado pela parceria de sempre, viu? Obrigado, Razan. Hoje tem Argentina e Uruguai, na mesma hora de Colômbia e Brasil. Eu vi isso agora há pouco, falei assim, vou ver o horário. Será que vai dar para ver esse jogo? Não vai dar. Quer dizer, só se tiver com Luiz Soares no banco de reservas
E com o Marcelo Bielsa dizendo para o Suárez que é melhor ele ficar no Brasil do que ir para o Inter Miami. E com um técnico argentino em Buenos Aires, defendendo a seleção do Uruguai contra a Argentina, no clássico mais antigo do futebol mundial. Alguém dirá que é Inglaterra e Escócia, e eu responderei: Inglaterra e Escócia não é clássico. Afinal de contas, clássico tem que ter duas seleções grandes, importantes. A Argentina e o Uruguai são campeãs do mundo, então a gente pode considerar um enorme clássico. Pô, esses ingredientes todos eu não tinha parado para pensar também. É um grande... Bom, o clássico por si só já é gigante, com os jogadores que tem de lado a lado, mas com esses ingredientes a mais, o Luizito Soares voltando... Vamos fazer uma graça. Diga. Fazer uma graça aqui. Balesteiros, Nazassi e Mascheroni, Andrade Fernandes e Guestido, Dourado Scaroni, Ceia Castro e Iriarte. Técnico Alberto Sulpici. Botasso, Della Torre e Paternoster. Soares, não, Mário Ferreira, Soares e Monte. Peltier, Varado, Stabile, Mário Evaristo e Ferreira. Que jogo é esse? Menor ideia, impossível saber não? Isso. Não. Uruguai 4, Argentina 2. Final da Copa do Mundo de 30. Final da Copa do Mundo de 30. Primeira de todas da história. A primeira final da Copa do Mundo de 30. Razão pela qual, diz a lenda, haverá um jogo inaugural da Copa do Mundo de 2030 em Montevidéu e outro em Buenos Aires. E no Paraguai, não sei porquê. Ninguém vai conseguir explicar essa aí, dessa loucura que vai virar essa Copa do Mundo em vários continentes, em um monte de países. A justificativa do centenário é boa, né? Se fosse até no Uruguai, seria interessante. O problema é que até Buenos Aires. Um jogo na Argentina, um jogo no Uruguai. Foi a primeira final. Então eu entendi, beleza. Pô, que bonito, legal. O Paraguai... Entrou. Os jovens dizem hoje em dia, PVC, quando colocam alguma opinião que é polêmica e tem outras inseridas no mesmo contexto, ele fala assim: colocaram o fulano de tal no meio achando que ninguém ia perceber. É tipo essa, assim, colocaram o Paraguai no meio achando que ninguém ia perceber, que ia passar batido. Mas é tipo o Gabigol. Tipo o Gabigol no dia de homenagear o Flamengo. Jogou ali. Deixa eu me colocar aqui no meio. Pra ver se ninguém ia perceber, mas acabaram que perceberam.